Bom, sejam muito bem-vindos ao episódio 7 do Papo de Médico aqui do Grupo Medicoff. Eu sou o Matheus Meirelles, cirurgião do aparelho digestivo. Estou aqui com o Felipe, do nosso grupo, Felipe Fernandes, e hoje com a convidada super especial aqui no Dia do Professor, a professora doutora Liliana Ducati. Ela que é cirurgiã, fez cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, e é um grande nome aí do transplante hepático no país, né? Ajuda uma das maiores equipes transplantadoras aqui do Brasil. E conta pra gente, doutora Liliana, como que é essa questão aí do transplante, como que é a conciliação da maternidade, né? Ela que é mulher, é cirurgiã, é mãe, então a gente tem muitos seguidores que sempre perguntam sobre isso, né? Será que eu vou conseguir fazer cirurgia mesmo? Então, se apresenta para o nosso pessoal e conta um pouquinho, inicialmente, como foi a escolha da especialidade, né? Em algum momento você decidiu fazer clínica ou fazer cirurgia, né? Então, como que foi isso daí? Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer falar com vocês aqui. Fui pega um pouco de surpresa, mas acho que é assim que é bom, né? Que a gente... É sempre assim aqui. Planejamento nota 10 aqui. Marca registrada. É. Então tá, eu fiz faculdade de medicina do ABC e sempre quis fazer medicina, não sei porquê, não me pergunte porquê, porque não tem nenhum médico na família, não tem nenhum vínculo nem nada. Mas eu sempre soube que queria ser médica. E quando eu entrei na faculdade, eu sempre me interessei pelas áreas cirúrgicas, aquelas coisas mais práticas. Então, logo de início, na técnica cirúrgica, e mexer, já sabia que era uma cadeira cirúrgica que eu ia fazer. E a liga, acompanhando cirurgia. E logo no início da faculdade, eu já comecei a acompanhar o meu chefe, Dr. Carneiro, lá na BP. Ele fazia transplante lá. Então, eu pegava minhas férias e ia para lá, né? Mal sabia que depois não ia ter férias, então eu pegava minhas férias quando podia, ia para lá, ficava vendo. Não entendia nada, mas achava aquilo, né, lindo. Imagina, segundo ano, você vendo um transplante de fígado. Mas ainda não sabia que era o transplante que eu queria. Mas sabia que era a cirurgia e prestei, fiz R1, R2 cirurgia geral lá. Também não tinha dúvida quando eu entrei de que era a cirurgia do aparelho digestivo, porque quando eu fui tendo contato com as outras especialidades, eu sempre queria alguma coisa grande, alguma coisa desafiadora, assim. Então sempre eu brinco que se eu não fosse médica, acho que eu queria ser tipo policial, da garra, do rota, alguma coisa assim. Então eu sempre gostei dessas coisas desafiadoras. Afinal, a cirurgia é soberana, né? Afinal, a cirurgia é soberana, é claro. E aí foi parar na cirurgia do aparelho digestivo. Uma curiosidade que, assim, eu terminei o R2 e eu fui a primeira turma de cirurgia do aparelho digestivo da Faculdade de Medicina do ABC. Abriu no ano que eu prestei. Então, fiz eu e um colega, o Marcos. E como eu já tinha muita afinidade, gostava muito do transplante, gostava muito desse mundo, também cavei um estágio para fazer no HC quando eu estava no R3. Não sei se é no R3 ou no R4. E a gente passou um mês no transplante e eu já tinha certeza de que iria para o transplante também, né? E outra curiosidade que quando eu acabei o meu R4 de cirurgia do aparelho digestivo, no ano seguinte foi o primeiro ano que abriu a vaga de transplante oficial pelo MEC no HC. Então, aí eu prestei também, fui lá, e aí fiz o R5, R6 no HC, de transplante de fígado. Logo me apaixonei, porque o trabalho, assim, é um trabalho insano, maluco, mas para quem gosta não tem o que falar, né? Um monte de transplante. No ano que eu cheguei, foi um ano que teve muito transplante, era o início do grupo que está atualmente lá hoje, a gente fez bastante transplante, então eu como residente, assim, virava à noite, ia captar, ia 3 captações e aquela coisa maluca. Conta um pouquinho, doutora Liliana, como que é a carga horária da residência e do transplante, principalmente pros... Carga horária? Não tem carga horária. É infinito. É ad eterno, Não tem 60 horas, 60 horas Não, imagina, eu vim ouvir falar disso esse ano, gente. Dos outros, não de mim. Quando dá 6 da tarde, não dá para parar via biliar e voltar só no outro dia para fazer a porta e a artéria. Não dá, como que vai fazer? Fala assim, olha, o transplante, horário eletivo. Então vamos marcar um doador, por favor, morte encefálica a tal hora,
por favor, captar tal hora, e você só tem tantas horas. Então, assim, não existe. Eu não sou a favor da escravidão, mas, assim, algumas áreas na medicina, elas acabam tendo um sacrifício maior. E o transplante é uma delas, porque não tem hora. A captação é a hora que faz diagnóstico da morte encefálica, a hora que a família autoriza, que tem todos os trâmites, é aquela hora. E o órgão não pode esperar. Então, são até no máximo 12 horas que o órgão pode ficar fora do doador para revascularizar no receptor. Então, não tem hora. É final de semana, é ano novo. Então, assim, quem tá ali, primeiro que assim, você só funciona com um grupo razoavelmente grande, né? Para você ter estrutura. Você não faz uma equipe de transplante de fígado em 2 pessoas, porque é humanamente impossível. Mas quem tá ali tá muito disposto e sabe desde o início de que você tem que abdicar de algumas coisas e que uma hora você vai estar no Natal, outra hora não vai, outra hora vai estar no Ano Novo, outra hora não vai, e assim vai, porque a carga horária realmente ela não existe. E aí, assim, mas logo eu me apaixonei nisso, eu namoro com meu marido atual desde os meus 16 anos. Então, assim, ele viu tudo, foi acompanhando tudo. E eu falava, olha, você tem certeza? Ele é advogado. Não foi enganado. Não foi enganado. Eu falei assim, quer continuar? Quer continuar? Tem certeza? Aí a gente casou, eu tava no meu R3, e aí eu falei, olha, eu vou pro transplante. Então, assim, ele sempre comprou, falou, não, vambora. Advogado totalmente diferente, mas sabe tudo de transplante. E aí fiz a residência, aí apareceu a oportunidade de ir para fora, que eu acho que no transplante isso é muito legal, você ter uma outra visão. Tem vários centros de transplante no mundo, e eu tive a oportunidade de ir para a Bélgica, fiquei 1 ano lá, num centro de transplante em Bruxelas. Foi assim, uma experiência maravilhosa em todos os aspectos, porque assim, eu apanhei tudo que eu não tinha apanhado aqui com a equipe que eu trabalho, que é uma equipe bem tranquila, assim, não tem ninguém. Eu apanhei lá, então eu cheguei lá, assim, mas tomava sem dó. Então, até por esse aspecto, foi uma fase super importante para o crescimento, né? E como que é o transplante lá fora? É muito diferente daqui? Não, não é. A gente não tem nada, assim, a desejar, não. Cada um do grupo nosso atual fez um pouco da sua formação no exterior. Alguns foram para a França, o Rafael fomos para a Bélgica, o Wellington chegou a ficar um pouco na Coreia, os outros meninos na Inglaterra. Então, assim, a gente acaba... Igual quando a gente vai acompanhar cirurgião, a gente vê as coisas, o jeito que cada um opera e pega as coisas melhores para si, para formar. Então, assim, o nosso grupo acabou sendo formado, acho que pelas melhores coisas que cada um pôde ver e aprender lá fora. Mas a gente não perde para ninguém, não. O que a gente está muito distante é em relação à doação de órgãos, isso sim. Tanto a conscientização da população quanto até a formação médica de o médico em hospital de periferia identificar um paciente que está em morte encefálica e ir atrás de uma OPO, que são as organizações de procura de órgãos, e avisar. Então, nisso a gente está muito aquém. Às vezes até o cuidado desse paciente na UTI, né? A morte encefálica ele deixa meio de lado. Exatamente. Assim, tudo bem, morte encefálica... Quando eu fiz a minha residência, no meu R4, tinha um paciente na sala de emergência, falou assim, não, isso aqui é morte encefálica. Aí você vê, não, deixa aqui. Eu falei assim, mas como assim? Ele vai salvar um monte de vida. Não tem essa consciência. É muito difícil. Né? Então, isso é muito difícil. Então, eu acho que assim, o Brasil só está atrasado no transplante, não em relação à técnica, não em relação... Porque eu acho que isso a gente está muito bem, não perdemos nada. A gente faz muito intervivos. Eu estava assistindo um congresso hoje, online, que está sendo até na Bélgica, de intervivos. O Wellington, que é do nosso grupo, que é o chefe de grupo, ele foi convidado, ele deu uma aula lá. Então, a gente está muito bem inserido mundialmente, porque a gente faz intervivos, a gente faz umas coisas maravilhosas. Mas a doação, eu acho que ainda é uma coisa que, assim, a gente não segue os países de primeiro mundo. Eu acho que isso tem muito a melhorar. E o que você acha que a gente pode fazer para tentar melhorar essa parte? Começar a ensinar os alunos diagnóstico de morte encefálica, mostrar a importância disso e dizer que assim, é só procurar essas organizações, que elas são super ativas, mas principalmente os médicos que se formam, que vão para o interior do país, que vão para lugares menores, assim, que um doador com morte encefálica, ele é muito importante, tem que ser cuidado igual um paciente comum, um paciente que está em UTI por outro motivo qualquer.
e que isso pode salvar muita vida. E, inclusive, às vezes, muitos pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, às vezes um renal crônico dialítico, às vezes se ele fosse transplantado antes ele nem teria ido para uma unidade de terapia intensiva, às vezes numa urgência. Então, é muito importante, porque quando a gente apresenta os dados, dei uma aula recentemente, o número de todos os órgãos a necessidade é muito maior. E fígado, a gente tem uma mortalidade de aproximadamente 30% em fila, em um ano. 30% dos pacientes inscritos em fila vão morrer em um ano, por falta de órgão. É uma realidade meio dura, né, no Brasil ainda. Bastante. Vamos deixar até aqui no link da descrição, existe um manual de manejo, né, de manutenção do potencial doador, né? Perfeito. Que fala, existem drogas que precisam ser feitas, né? levotiroxina, corticoide, cuidado com foi sódio. Eu, por exemplo, eu me formei em 2005, eu não tive esse contato, eu não tive essa educação, esse aprendizado, olha, morte encefálica, doador, não fez parte da minha formação, então acho que isso é muito importante. O Matheus quase seguiu esse lado, ele foi da OPO lá no Rio Grande do Norte. Você foi da OPO? Na graduação eu fui da OPO, porque era meio largado lá no hospital, era um hospital estadual, eu não vou dizer qual, mas acho que deve ser uma realidade em muitos estados aí do país. Então, a gente aprendia a fazer o diagnóstico de morte encefálica e a gente realmente fazia o diagnóstico enquanto estudante, fazia tudo direitinho, mas fazia todos os testes e dava o diagnóstico e levava para uma chefe, para um neurocirurgião lá do PS para carimbar. Mas era um jeito de viabilizar os diagnósticos e dar andamento com a questão da doação, né? Claro, sempre muito respeitosamente, fazendo da maneira mais correta possível ali dentro daquela realidade. E a gente também participava da entrevista com a família, que é uma experiência muito, muito engrandecedora, né? Muito, assim. Muito engrandecedora. Essas famílias que naquele momento de dor resolvem fazer esse ato de boa ação, então assim, são pessoas realmente muito especiais, porque na hora é sempre um choque, é sempre uma tristeza muito grande, né? Mas o que é gratificante, por exemplo, quando a gente vai em cidades menores, às vezes a gente vai captar, às vezes vai jornal da cidade, tirar foto da gente, entrevistar, porque realmente é uma coisa, se você parar para pensar, é uma coisa muito boa esse processo todo, né? Então, assim, alguém que infelizmente faleceu, aí aquela família que está naquele momento de dor resolve doar, aí vai uma equipe, se desloca lá para pegar esse órgão, para levar esse órgão para... Então, esse processo todo, para mim, assim, eu vejo como uma coisa meio mágica, assim, né? É uma coisa... É mágico mesmo. Vou contar uma história que eu cantava no transplante na R2. Seu Antônio, eu tenho ele no meu Facebook. Tá? Não procurem que é um paciente. Eu falei o nome errado. Mas seu Antônio, vamos lá. Nome fictício. Estava morrendo, seu Antônio. Seu Antônio estava mais morto do que vivo. Ficava na cama com encefalopatia, não sei o que. MELD de 32. Vocês transplantaram ele. Foi pra UTI. Voltou uma semana depois da UTI. Era outra pessoa, assim. E hoje em dia tá lá no sítio dele, cuidando das coisas. Impressionante, né? Vida normal. Postando, manda mensagem. Ô, doutor, tudo bem? Como o senhor tá? Não, eu falo, o transplante é uma mágica, porque assim, a gente tem a parte muito difícil, porque a gente lida com muito doente grave, muito doente que infelizmente morre antes do transplante ou no perioperatório, porque não deixa de ser uma cirurgia grave, os doentes muito graves. Então, assim, é muito dolorido e eu falo, eu sou a única menina do grupo, né? Então, eu sou a chorona. Não fico chorando na frente de todo mundo, mas assim, eu me envolvo com os doentes, eu me envolvo com a família. Esse sofrimento, para mim, ainda é muito difícil até hoje. Mas a parte legal... Você vê que é uma mágica. Esses dias foi um menino lá no ambulatório que ele transplantou, ele teve uma hepatite fulminante por hepatite B. Ele foi para a sala com 4 microgramas quilo-minuto de nora. Ele foi para a sala para começar, e na hora a gente assim, dúvida, vamos ou não vamos, né? Lógico, a gente, nesses casos de fulminante, a gente tem que certificar que o paciente não está em morte encefálica, mas assim, e ele jovem, tinha um filho acho que de 2 meses, e a gente estava naquele caos de um monte de fulminante por febre amarela, foi no meio do turbilhão, 4 microgramas, tanto é que assim, ele teve várias complicações, ele chegou a ficar com necrose nos dedos, dos pés, das mãos, tal. E hoje ele tá indo lá no ambulatório e falou assim, doutor, e você não vai operar minha hérnia? Tipo, mas muito bacana, sabe, que ele fala que ele é um milagre, e é assim, e no transplante existem
vários milagres, assim, a gente cita nomes e também existem as histórias tristes, as histórias que, assim, que a gente compartilha com as famílias, com os próprios doentes, que eles colocam muita esperança na gente, né? E eu sou uma que sempre vou lá no quarto e sempre converso muito com os doentes e encho eles de esperança, porque eu acho que a gente tem que ter mesmo, acho que a gente sempre entra para ganhar. Mas tem muita história triste, tem muito doente que... Essa, para mim, você pergunta assim, qual que é a parte que você menos gosta do transplante, da sua vida, né? A mais dura. Não é dormir, não é... É isso, é a gente lidar tanto com a morte, tanto com um doente grave, que às vezes a gente não sabe se ele vai sair ou não, e quando ele não sai, o sofrimento da família, Então, assim, já perdi... Né, quando eu falo assim, na instituição, a gente já perdeu muito doente querido, que não tem como você não criar um vínculo. O doente fica ali com você internado um mês, ele vai te ver no ambulatório toda hora, e ele traz a família, E eu, particularmente, eu sempre criei vínculos com os pacientes, assim, sabe? Eu acabo me apegando a eles. Lógico, tem que ter isso um pouco separado, a gente sempre tenta, mas para mim, acho que a parte mais difícil do transplante é essa. E precisa ter, eu não sei, eu acho que o cirurgião transplantador, ele tem alguma coisa a mais que os outros cirurgiões. Principalmente transplante do aparelho. Loucura. Não só loucura, mas uma fortaleza, um brilho a mais, alguma coisa que... de onde a senhora tira a força, assim, né, pra fazer tudo isso, né? De onde que vem sua força, doutora Helena? Não sei de onde vem, não sei... Eu acho que, assim, quando você gosta, é aquela coisa, assim, que você não olha pro lado. Você vai, mas, de repente, também, sabe, você precisa de um tempo, você precisa sair um pouco de férias, você precisa desligar. Então, porque senão você acaba enlouquecendo. Na época da febre amarela, eu quase enlouqueci, porque eu me envolvi muito com esses casos. Então, a gente triava, e aí eu conversava, assim, com meninos, assim, de 20 anos, e eles conversando... Aqui, conversando comigo, de repente ele tinha uma hemorragia, não, na nossa frente, uma hemorragia assim, morria, sabe? Então, assim, era uma coisa maluca. Nessa época eu lembro que, assim, chegava em casa, chorava. Bom, terapia, Deus, acho que de tudo, família. Minha família sempre, acho que é uma força muito grande, assim, às vezes quando eu tô muito mal, minha mãe, minha irmã, meu marido, sabe? Sempre... É um consolo que a gente procura. E os próprios pacientes que estão bem, acho que é a maior força que dão pra gente, né? Quando tá desanimado, a gente olha pro outro lado e vê o seu Antônio da vida, o seu fulano da vida, que estão ali, que acho que isso que mais dá força pra gente. Eu lembro quando eu tava no R3, passando no transplante, a doutora Lili, eu chegava, sei lá, 5, 6 da manhã, um pouco mais cedo para ver os doentes. Daqui a pouco, 6 e pouco, chegava a doutora Lili com a barriga do tamanho do mundo. Ela tava gestante, né? Nossa Senhora. E passava a visita, daqui a pouco tava no ambulatório, daqui a pouco tava transplantando e 24 horas em pé e com um sorriso na cara. Impressionante a força que a senhora passa, e passa até hoje, né? Assim, durante uma gestação, até os últimos momentos ali da gestação, bem empenhada ali no grupo. Eu, assim, quando eu fiquei grávida a primeira vez, aquele medo, né? Mas eu falava, gente, eu quero trabalhar até o final, porque eu não consigo ficar em casa quieta, né? Aí logo no começo tive um descolamento, tive que ficar 40 dias de cama, mas eu quase enlouqueci, porque aí eu via todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as coisas, e eu ali, né, quieta e tal, mas fiquei, foi tudo bem, graças a Deus, aí depois estava liberada e fui. Da primeira gestação, eu entrei em transplante, acho que com 37 semanas, 30... Lógico, os meninos davam uma força, eu não ficava até o final, dava uma pausa e tal. Mas eu operei até um dia antes da minha filha nascer. Com o professor Carneiro, eu entrei e operei. E vou te falar assim, que quando você tá com o filho na barriga, ainda é mais fácil, porque você carrega para lá e para cá. Aí depois que nasce, que aí você tem que tomar algumas... E como que é conciliar aí a maternidade? Então, todo mundo fala assim, como que é conciliar a maternidade com a carreira? Eu falo assim, ó, não dá para fazer tudo perfeito, não dá. Então, assim, acho que a primeira coisa é aceitar isso, aceitar. Então eu falo, tem dia que eu sou uma mãe maravilhosa, que eu tô super presente com as minhas filhas, que eu tô... Tem dia que eu sou uma cirurgia super dedicada, que eu tô lá no hospital até 8, 10 da noite, madrugada. Então, assim, a gente vai tentando. Você descobre um lado, cobre o outro, mas eu acho que o importante é, primeiro, aceitar que você não vai ter perfeição nas coisas, não adianta ter esse tipo de cobrança, porque eu acho que o pior é a própria cobrança.
Então é aceitar isso, tentar levar as coisas com mais leveza e tentar. Então, assim, feriado, pô, vou viajar com as minhas filhas, organizo, me dedicar exclusivamente a elas, entendeu? Vai ter o feriado agora de novembro, que é meio feriado do ano na escala do transplante. Já tô vendo programação para elas o feriado todo, porque pode ser que eu fique super ausente. Eu acho que também a equipe no transplante, que eu vejo muito em vocês, como vocês são uma equipe muito grande, quando você está de férias ou feriado, você está de férias mesmo. Isso, eu tô de né? férias então, mesmo. você está com sua família, tudo. Exatamente. Quando você trabalha numa equipe menor, né? Então, Exatamente. às vezes você nunca Por isso que eu tá falei, a totalmente equipe do livre. transplante é difícil você levar com pouca gente, né? Então, mesmo na parte que a gente trabalha no privado, acaba tendo, não é a equipe toda do HC, mas são alguns cirurgiões. Então, assim, a gente se reveza. Então, aquele final de semana de imersão e o outro é de descanso, entendeu? Claro, às vezes tem um transplante fora, a gente está por aí, a gente sempre ajuda e tal, mas dá para levar bem as coisas, assim. E eu acho que, assim, é tudo questão do que você quer. Eu sempre quis muito ser mãe, mas sempre quis muito ser cirurgiã. E não queria abrir a mão de nenhuma das coisas, então eu encontrei meu jeito. Um exemplo, eu adoro quando tem transplante que começa de noite, de madrugada, porque aí eu ponho minhas filhas para dormir e vou. Falo, bom, depois eu vou dormir. Eu tenho facilidade de dormir picadinho. Se deitar aqui, dorme 1 hora, 2 horas ali, porque aí eu consegui ficar com elas, entendeu? Então, assim, ir buscar na escola. Então, essas pequenas coisas eu fico para lá e para cá o dia inteiro. Parece uma formiguinha atômica. Às vezes tem um intervalo maior na hora do almoço, ponto, vou levar elas para a escola, porque hoje à noite vai ter, no final da tarde vai ter transplante, não vou ver, então vou levar para a escola. E fica assim para lá e para cá. Ó, lógico, filha chora às vezes quando você sai, não tem jeito, mas a vida faz parte. Eu vi minha mãe sempre, minha mãe é advogada, mas eu sempre vi ela trabalhando muito, então acho que isso foi um grande exemplo para mim. Cresci muito bem com isso, entendeu? Ela sempre foi presente da maneira que ela podia e eu acho que é isso que eu tento ser para elas. Então, para quem tá ouvindo, dá para conciliar. Dá, ser todo mundo mãe. me pergunta, as meninas me perguntam, dá sim. E eu tenho 2 filhas, e se eu contar que meu marido ainda quer mais um, Nossa. animado. Eu falei, tô segurando, já tô com uma idade também, mas acho que não vai ter, mas dá sim, e é uma coisa deliciosa. Antes da pandemia, que começou a pandemia, minha mais nova tá com 6 meses, né? Mas antes da pandemia eu levava elas para passar visita de final de semana no hospital. A mais velha cansou de ir lá na enfermaria, ela sentava, não tinha coisa de Covid, só tinha as KPC, né? Mas isso aí acho que ela Tranquilo, deve ser tudo semi-imune. imune, Eu levava ela com o carrinho de boneca, ficava sentadinha ali no computador, brincando, desenhando, e eu passando visita. Então, assim, gente, quando a gente quer alguma coisa, dá-se um jeito, né? Não é nada impeditivo, não. Legal. E para fazer transplante de fígado, transplante multivisceral, transplante de pâncreas, transplante intestinal, precisa fazer o que a gente fez, cirurgia geral, depois aparelho digestivo, mas não dá para transplantar só com isso, né? Não, mais 2 anos. Precisa de anos adicionais específicos de transplante, né? Aí existem provas específicas, no HC tem prova. No HC, no Einstein, os grandes centros têm residência de transplante, são 2 anos, uma residência oficial do MEC. E depois que você fizer tudo isso, também não vai falar que você faz transplante, porque é uma coisa que Formação longa. é uma formação longa. Então, assim, mesmo depois de eu voltar da Bélgica, ainda você entra no grupo como um júnior, você tem muito a aprender. Então, quanto mais transplante com sênior você vai entrando, você vai pegando. Então, assim, é uma coisa que leva muito tempo a formação mesmo, porque é uma coisa muito específica, muito. E agora a gente está fazendo, você citou até intestino, a gente fez essa semana o 5º do HC, e a cada a equipe vai evoluindo, porque é assim que a gente faz. Todo mundo foi para fora também ficar um tempo para ver intestino, multivisceral, e é assim que a gente vai evoluindo. Mas é uma formação longa e eu falo que acho que tem a vida inteira para aprender e sempre tentar melhorar. Bacana. Na minha graduação, teve uma época que eu fiquei um tempo com o Dr. Huygens Garcia, lá em Fortaleza. Fiquei um mês lá acompanhando. Na época, era uma época que estava um pouco que no auge lá do serviço. Depois, acho que diminuiu um pouco do recurso do repasse, né? De governos Lá e é tudo. um centro maravilhoso. O que ele fez e faz naquele Nordeste ali é uma coisa maravilhosa. Ele é muito amigo do nosso chefe, do professor Carneiro. É admirável, admirável mesmo.
A comunicação que existe com a equipe da cirurgia, com a equipe da gastroclínica que acompanha lá também, apesar de ser um espaço pequeno, eles faziam ali milagres no dia a dia para dar conta daquele volume, né, daquela complexidade ali lá no hospital universitário, né? O que eu falo, assim, o transplante, ele é como se fosse lógico, a gente está dentro de um serviço de excelência, o Hospital das Clínicas, toda parte de cirurgia do aparelho digestivo, mas assim, o transplante, para ele rodar, ele precisa ter uma vida própria, então assim, o transplante não é o cirurgião é uma partezinha do transplante. O transplante é o fisioterapeuta, que é um menino maravilhoso que a gente tem lá, que é o Murilo. Não, aquele menino levanta, chega assim, Murilo, posso transplantar esse doente? Ele tem condições? Ele é o que mais sabe naquela enfermaria. Então, assim, as enfermeiras, psicóloga, tudo. Os gastroclínicos, os infectos. Então, assim, para fazer transplante, não basta o cirurgião. Né? Porque tem cirurgia... vesícula, basta o cirurgião, né? Você não vai precisar muito, você precisa ali no perioperatório, da enfermagem, claro que é super importante, essencial, mas eu digo assim, para o todo acontecer, o transplante, o cirurgião é uma das coisas, né? Então é um mundo à parte, o professor Huygens fez lá, e o que a gente tem feito aqui no HC, que é muito legal, a gente tem formado pessoas novas que têm se espalhado pelo Brasil. E essa é a intenção, né? De levar o transplante a mais locais. Então, assim, a gente, por exemplo, fez tutoria com Botucatu. Então, a gente começou o transplante lá com eles. No começo, a gente ia fazer o transplante. Agora, um dos nossos cirurgiões que está mais ligado a ele. O pessoal de Goiânia veio, fez todo o treinamento aqui para montar o serviço lá. Então, isso é legal. Pessoal se formando e ir pelo Brasil afora e desenvolvendo centros. Em Maceió, o Oscar, que foi um residente aqui, ele foi meu R- do transplante, ele fez o primeiro transplante de fígado lá esse ano. Então essa que é a intenção, né, da gente também tirar isso só daqui e levar para os outros lugares do Brasil. Muito legal. O HC ainda é um dos maiores centros de referência do Brasil e até do mundo, né? São Sim. Centenas, Sim. Vai bater recorde. Vamos bater recorde esse ano. Vamos bater os 150, hein? Vamos ter festa. Do R2, R3. Coitado do R2 e R3. Eu cheguei essa semana para passar visita, o R2 virou assim e falou assim, ai, esse paciente está melhor que eu. Eu falei assim, escuta... Que paciente que não... Falei, aqui todo mundo tá melhor que o R2, final de ano, prestando prova. Se pegar o paciente entubado na UTI com droga, ele tá melhor que o R2. Tá. Mas esse ano vamos bater, acho que a gente chega aos 150. E o grupo cresceu muito, melhorou muito sobrevida, questão de publicação. No grupo, quase todo mundo, acho que só 2 ainda estão com doutorado em andamento, o resto todo mundo... doutor, então estamos crescendo bastante. E é porque é um trabalho em grupo, né? Sozinho a gente não consegue alcançar tanta coisa assim. Além do transplante de fígado, explica um pouquinho como que é o transplante de intestino, multivisceral, transplante pâncreas-rim, que vocês fazem bastante lá. A gente tem feito cada vez mais. Transplante de intestino que a gente fez essa semana, a maior indicação são os pacientes que têm síndrome do intestino curto. Então, que assim, é o que a gente fala, principalmente quando a gente dá aula, não precisa saber exatamente a indicação de transplante de intestino, né? Que tem que ter mais de infecção, perdeu 2 acessos centrais, infecção multiresistente, não precisa saber isso. O que a gente precisa saber no transplante de intestino é que, assim, antigamente, para quem está aí país afora, abria aquelas barrigas, via o intestino todo preto, aí tem uma aula que a gente começa assim, abriu a barriga, aquela isquemia mesentérica toda, fechar e conversar com a família, né? Ressecar. Então, assim, antigamente era muito comum a gente ver, e até em grandes centros, assim, relativamente, mas o pessoal abriu tudo preto, chama a família, acabou, né? Game over. E não é assim, lógico, você é um paciente de muita idade, comorbidades, mas assim, em pacientes jovens, o paciente fica sem intestino nenhum, zero, fica sem zero de intestino, ele vive
e ele vive com nutrição NPP. parenteral. A gente tem um programa que a nutrologia, doutor André Lila, no HC desenvolve, maravilhoso. A gente treina esses pacientes para fazer NPP domiciliar, e esses pacientes ficam em NPP domiciliar, e só lá na frente, se começar a perder acesso, as coisas que tem indicação do transplante de intestino, ou até assim, a indicação para a pessoa poder voltar a comer, né? Mas eu digo assim, que não é uma coisa que se perdeu o intestino não tem que fazer. Então, acho que essa é a grande mensagem aí. O transplante multivisceral, ele tem várias indicações, que é diferente. Ele mesmo tem várias modalidades, né? Multivisceral modificado, uns que levam o fígado, outros que não levam. Às vezes alguns tumores, ou às vezes barrigas, abdômenes congelados. Então, aqueles casos de Crohn, que já operou 30 vezes aquela barriga inabordável, que você vê aquelas fotos com 30 fístulas, sabe? Então, assim, é mais ou menos por esse lado. Ou quando, por exemplo, o paciente fica com o intestino curto e desenvolve uma hepatopatia por causa de NPP prolongada. Então, é mais nessa... Mas na dúvida, assim, manda para um centro especializado. Lá no HC, por exemplo, a gente não recusa avaliação para ninguém. Então, assim, pelo menos uma avaliação a gente traz o doente para avaliar, entendeu? Seja ele de onde for. E o pâncreas, rim, que o grupo faz também, é muito ligado ao grupo da endócrina, né? Os pacientes que são diabéticos, tipo 1, renais crônicos dialíticos, que já tem alguma complicação, por exemplo, às vezes doentes jovens de 30 anos que já tem a maurose, né? Que já tem aquela polineuropatia, então também a gente faz bastante. E fizemos um que a gente está ensaiando, fizemos 2, um foi bem sucedido, outro não, de útero. A gente fez o primeiro transplante de útero do mundo com um doador falecido, que deu certo. Que nasceu bebê, né? E engravidou e nasceu a primeira criança do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo que nasceu, foi a gente que fez. Eu tive a sorte de estar no dia, fui captar junto, fui eu, o Wellington, o Dani da Gineco, fomos captar lá no Hospital de Clínicas de São Bernardo, lembro até hoje. Aí passamos a madrugada inteira fazendo transplante e tal. Deu certo, foi bem sucedido. 6 meses depois ela fez a FIV, engravidou, aí depois teve o parto, a gente foi todo mundo também, né? Então foi muito legal. O segundo não deu certo, mas assim, felizmente é uma paciente rígida, né? Que ela tem outros problemas, por isso que ela não tem útero, mas então assim, não deu certo, você tira o útero e acabou, a paciente não tem nenhum problema, né? Mas um deu certo, o outro não, e estamos ensaiando para ver se a gente faz mais. A imunossupressão é muito maior? Não, a imunossupressão é uma imunossupressão média, porque são pacientes jovens e saudáveis, mas o bom é o seguinte, nasceu a criança, você tira o útero e tira a imunossupressão. Então é totalmente temporária. Muito legal. Isso aí foi... Aí hoje a gente foi apresentar o caso lá na reunião, até um dos chefes de outro grupo falou assim, e aí hoje vocês vão apresentar aquelas maluquices, né? Eu falei, daqui a pouco a gente vai transplantar as pessoas, né? Vai pegar pessoas, que cada vez a gente vai inventando alguma novidade. Mastomose com a aorta. Exatamente. Uma outra cirurgia muito legal que a gente tem feito, que o Wellington já fez várias, a gente vai publicar também, é o que a gente fala de transplante ex situ, ex vivo, né? Então, assim, por exemplo, tem aqueles hemangiomas gigantes que você não consegue tirar, mas ainda tem um fígado remanescente saudável. Ao invés de você transplantar, então a gente tirou pacientes que estavam em lista, porque tinha indicação de transplante, fazendo essa cirurgia. Então, a gente tira o fígado todo, se precisar, põe a pessoa em bypass, opera o fígado na bandeja e depois reimplanta o fígado que sobrou. Autotransplante. É um autotransplante. Então, assim, você evita a pessoa tomar imunossupressor pro resto da vida. A gente chegou a tirar 2 pacientes que estavam em lista para transplante e fizemos assim. Eu lembro, eu cheguei a cuidar de 2 pacientes com colangiocarcinoma que vocês fizeram. Fizemos um colangio, fizemos... Muito legal. Então, a gente vai inventando aí, o que é coisa grande, a gente tá inventando, a gente vai, a gente abraça e... Tem um dos cirurgiões que fala que é a porta da esperança, que lá... Acho que é muito... Tem muito campo, né, o transplante para evoluir. E o que vocês fazem realmente é uma coisa de ponta no mundo, né? Para quem quiser... Um monte de gente pergunta se pode ir visitar ou não. A gente é um grupo muito aberto. Esse ano, por conta da pandemia, esse ano e ano passado não teve nada, mas assim, a gente é um grupo muito aberto que... sempre tivemos a tradição de receber muitos alunos, estagiários, tudo. Então, organizando tudo, dá para fazer direitinho, mas é para ir para trabalhar, né? Não é para ir, deu horário
comercial acabou, né? Então, brincadeiras à parte, mas 120 horas por semana. Exatamente. Mas é isso aí. Eu tenho uma história, eu tava no R5, teve um R2, eu nem lembro, eu não sei o que ele fez da vida, mas assim, ele tava tão cansado que acabou 3 transplantes, aí ele saiu lá do HC e ele foi ali pegar aquela saidinha pela Atlética para sair ali embaixo, né? Só que aquele portão, ele fica fechado, chega um certo horário, né? Aí a reação dele foi, em vez de voltar atrás, ele sentou e começou a chorar. Chorava igual criança. Poxa, eu já pulei muito aquele portão da Atlética. Mas eu acho que ele não tinha nem força para pular. Passa por baixo, dá para passar por baixo também. Mas ele não tinha nem força para isso. Mas é assim, mas daí também quando dá, você descansa. Vixe, o que tem foto da gente babando em carro indo captar, em avião, que é outra emoção, né? Às vezes quando o que os residentes gostam muito quando passa, ficam torcendo para no estágio, é ter um voo, um jatinho, né? Teve um residente, não vou falar o nome, que é da Bahia, abraços, Odoni, que empurrou o avião. Empurrou o avião. Então, e ele voou depois? Voou. Porque corajoso, né? Corajoso, tem gente que não vai, não. Mas a gente tem as histórias. Antes dessas crises todas, tinha um pouquinho mais de glamour, a gente tinha mais de avião fretado, né? Chegava lá, só não tinha champanhe, porque não... Mas era lanchinho, balinha, tá? Porque sempre o avião fretado, de alguém rico que deixa lá o avião para... Hoje em dia, meu filho, é FAB. Aí a gente vai de FAB despressurizada, é banquinho que parece... Aqueles banquinhos laterais, você vai segurando na cordinha... Aí eles te dão aqueles cobertor tipo do HC, assim, porque se é despressurizado, é um frio do cão. Então, hoje em dia, não tem muito glamour, não. Então, pessoal, é melhor não torcer. Se tiver pneu motórico, se a pessoa morre. Não, e outra, quem pilota é o R1 da FAB. Então, assim, veja bem, né? Veja bem. Vale a pena no final, doutora? Vale a pena. Faria tudo de novo. Tudo. Lógico, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, acho que teria feito diferente, né? A gente sempre olha para trás e algumas coisas fala, puxa, podia ter me dedicado mais a tal coisa, podia ter, mas final vale a pena, não mudaria nada. Eu falo assim, eu ponho bastante coisa no Instagram da equipe, que eu amo trabalhar, e não é da boca para fora não, porque assim, eu sou completamente realizada de trabalhar onde eu trabalho, acho que eu sou privilegiada. Gosto muito do que eu faço, gosto muito de todo mundo que trabalha com a gente. Vale a pena, assina embaixo. A gente que passa por lá percebe isso. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Passa o Instagram para o pessoal te seguir. Posta vários conteúdos legais lá todos os dias. Eu sigo. E você sabe que me falaram esses dias que não pode pôr essas coisas? Algumas já coisas falaram não pra vocês? A gente não põe. Tem algumas coisas que não Não, podem. eu ponho, por exemplo, o pessoal adora ver o fígado reperfundindo. Depois, várias vezes, aí me falaram que não pode aparecer nenhuma parte do doente. Aí diz que não pode aparecer o paciente, mesmo o paciente autorizando. Eu falei, bom, daqui a pouco, então... tem algumas regras que... Bom, Brasil, mas assim, né? o meu Instagram, Brasil, quem faz sou eu, é totalmente... bem caseiro mesmo, eu ponho as coisas do dia a dia. É doutora.Liliana Ducati, deu o CATTI. E eu ponho lá, os pacientes felizes, lógico, as histórias tristes eu não ponho, porque não, a gente vai deixar não quer sensacionalismo, mas muitas histórias finais felizes tem lá, é muita coisa bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, meninos. Muito inspiração para muitos, vai se tornar mais ainda, vamos ver se... Quem gostou, curte... Isso. Compartilha aí com os amigos. E quem quiser, estamos com as portas sempre abertas por lá. Nenhum dos dois se interessou depois disso tudo isso? Nenhum dos dois? Não, obrigado. Achei que eu ia convencer. Eu vou deixar para quem gosta mesmo. Achei que ia aqui convencer. Poxa, tá bom. Mas dá para ter filho aí, ó. Dá para ter filho, Mas para quem gosta, realmente é uma área... Transplante tem que amar, né? Tem que amar. Não dá para gostar, você tem que amar. Também acho. Sempre foi isso que eu tive na cabeça, assim. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns.